Olá, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria, esse é o Olhar para Si Runas e hoje a gente vai para mais um daqueles vídeos em que eu falo de artes visuais, história e bruxaria, tá bom? A gente vai falar sobre imagens que foram imagens pagãs, entre aspas, que foram apropriadas pelo cristianismo, tá? Eu já fiz uns vídeos aqui sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, se você não viu, vai lá, assiste, que eles estão bem interessantes, tá bom? Que são imagens que a própria Igreja Católica foi assimilando para facilitar a conversão, né, dos povos que a igreja ia subjugando, isso lá na Idade Média, enfim. Né? Então eu já falei sobre isso, só que hoje eu vou, ao invés de lidar com imagens que a igreja usava para que as pessoas ali sentissem uma proximidade com os festejos cristãos, né, e fossem entrando no cristianismo meio a contrapelo, assim, né? Meio sem saber o que tá acontecendo direito. Hoje eu vou para um outro lugar. Hoje a gente vai falar do diabo, as imagens de divindades que a igreja associou e construiu uma imagem do diabo, né? Do cramunhão, do coisa ruim, do diabão. É isso que a gente vai falar hoje. Tá? Tem até uma música do Raul Seixas, né? Adoro o diabo, é o pai do rock. Mas enfim, não vou cantar não, que essa não é minha praia, tá bom? Mas então vamos falar sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir de sempre, né? Deixa o like, se você acha que esse vídeo vai interessar para alguém, compartilha, tá certo? Ou ainda faz seus comentários aí, se inscreve no canal, né? Nunca pedi nada, pô. Vamos lá, então bora? Bora! Mas que diabos! Bom, então vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa semana que passou, né, a gente tô postando esse vídeo, uma moto passando lá longe, tá ouvindo? Essa semana que passou aqui, eu tô postando esse vídeo aqui no começo de julho de 2023, a gente perdeu, né, o ator, dramaturgo, enfim, diretor, José Celso Martinez Correia, o Zé Celso, ele faleceu, e eu comecei a pensar sobre teatro, porque eu tenho, quem me conhece sabe, que eu tenho um passado no teatro amador. Eu participei especialmente de dois grupos muito importantes na minha formação de vida como pessoa, que foi o Grudô na Jaca, na época que eu estava lá na faculdade, anos 90, e também há pouco tempo atrás, um pouco antes da pandemia, eu participei de uma produção do Grupo Intenso, do meu amigo Thiago Franco, que está lá no Porto agora. A gente fez uma peça também, então eu gosto muito de teatro, eu gosto de atuar principalmente, mas sempre no teatro amador. Eu tenho certeza que tem um multiverso, que eu sou atriz, tenho certeza que isso era um caminho possível, que foi um caminho possível na minha vida, que eu acabei abortando, né, deixando de lado, mas eu tenho essa relação muito especial com o teatro. E o diabo tem a ver com o teatro. Vocês vão ver, tá bom? A gente já conversou sobre como a Igreja Católica usou imagens, né? Assimilou elementos e até algumas tradições de culturas subjugadas, politeístas, né? Para causar essa sensação de proximidade a partir desses símbolos e elementos. Nos festejos, nas comemorações, né? A gente falou especialmente, já trouxe vídeo aqui falando de celebrações celtas que a igreja se apropriou, né? E aí a gente hoje vai para um outro lugar. Vou sair da mitologia celta e vou lá para a mitologia greco-romana para falar sobre a imagem do diabo. Tá? Por quê? Porque tem algumas divindades, e aí não são só da mitologia greco-romana, tem outras, mas tem algumas divindades que elas são
muito próximas de nós pessoas, seres humanos, que por uma perspectiva cristã, né, do cristianismo, somos imperfeitos. Perfeito é Deus, certo? Então, essas divindades muito próximas a nós, elas estão próximas da imperfeição, ou seja, estão próximas do próprio Satanás, né? Porque é isso, numa possibilidade de culto ou de religiosidade politeísta, a gente não tem, como a gente tem na mitologia judaico-cristã, por exemplo, essa dicotomia bem versus mal, Deus versus diabo, né? A gente tem uma gama de divindades, né? Um panteão, e os lugares são outros, tá? Vou dar um exemplo bem contemporâneo, uma coisa muito aqui que a gente vê no Brasil, que é o Exu, que é uma divindade de parte da religiosidade de matriz africana, né? Ele é muito associado ao diabo, né? Só que não tem nada a ver. Exu é uma divindade que tem uma outra característica, porque a gente está falando de uma cultura religiosa, quando a gente fala das religiões de matriz africana, que não tem isso, bem versus mal, céu versus inferno, Deus versus diabo, né? É sobre isso que eu tô falando. Então, essa associação de Exu com o diabo é falsa, como qualquer outra divindade associada ao diabo também é falsa, né? Mas a Igreja Católica, no processo de conversão de vários povos durante a Idade Média, usou a iconografia de certas divindades para mostrar o que seria o mal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pensa aí. Como é o diabo? Que imagem você faz do diabo? Como ele é? Vou dar um tempo para pensar, hein? Como que ele é para você? Vamos ver umas imagens aqui. Ó, eu penso sempre no diabo do Alto da Compadecida, eu acho ele icônico, tá? Mas vamos pensar, a gente vê o diabo, ele é chifrudo, ele é um bode, um diabo bode, Bafomé. Você sabia que o Bafomé, esse diabão bode aí, iconograficamente, ele surge no século XIV, você sabia disso? Você sabia aí? Escreve nos comentários para mim. É uma associação que tem a ver com os templários, a perseguição aos templários, enfim. Mas ele é a imagem, iconograficamente falando, a gente está falando de cultura visual aqui, né? É uma imagem que surge no século XIV, o Bafomé, né? Agora vamos ver essas outras imagens aqui. Desculpa, gente, aquela minha tosse ainda não passou. Ó, esse aí é Dionísio, ou Baco, né? A gente tem sátiros, olha como é o sátiro, ou fauno, né? As bacantes, né? Então, Dionísio para os gregos ou Baco para os romanos, né? Porque vocês sabem que a mitologia romana, ela se apropria das divindades gregas em sua maioria e só muda o nome. Eu não vou falar sobre isso agora, mas se quiser saber, deixa aí no comentário, eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Esse Dionísio ou Baco, né? É o deus o que? É o deus do vinho, é o deus dos prazeres mundanos e é o deus do teatro. Está muito relacionado ao teatro dionísio, por quê? Porque os cortejos dionisíacos, onde as pessoas iam de máscaras, onde a gente tinha representação dos sátiros, dos faunos, e a gente tem as orgias dionisíacas, as bacantes, era muito vinho, porque era uma catarse. O teatro grego, ele é catártico, a catarse é um elemento do teatro, então assim, a gente tem tudo isso e isso é muito próximo de nós. Eu vou deixar aqui na descrição as referências, né? Mas o Ciro Del Nero, que foi um professor, pesquisador, cenógrafo, né? Olha só o que ele diz, é bem interessante. O que ele diz sobre Dionísio, tá? Ele diz assim, abre aspas. Dionísio jamais foi inteiramente inscrito nas cidades.
Seus templos ali são raros e ele é mais comumente reverenciado diante das cidades do que dentro delas. Dionísio está numa relação privilegiada com a natureza não civilizada, com os poderes do mundo selvagem. Todo um aspecto de misticismo que se espera dele contrapõe-se a essa recusa do político e dos valores da vida social. Dionísio seduz seus fiéis em uma natureza exterior à cidade, onde as bestas, os homens e os deuses se confundem e são intercambiáveis. As bacantes se conduzem como bestas ferozes e a sua homofagia aspira a um comportamento semelhante ao de Dionísio. O comedor de carne crua, o homem é cada vez besta e Deus. Fecha aspas. Percebe como Dionísio ele é muito próximo dos seres humanos e há uma confusão, uma simbiose entre o que é divindade, o que é humano. Percebe essa relação? Então, por que eu trouxe essa conversa aqui? Lembra do Exu que eu comentei ali naquele comecinho? O que a igreja faz é usar essas imagens, especialmente de Dionísio ou do Baco, né, e as bacantes, porque seriam as nossas imperfeições. É um culto aos nossos pecados, né? O que a igreja vai chamar de pecado, essa catarse, enfim, as orgias dionisíacas, as bacantes, ou culto ao próprio Dionísio, que está muito envolvido com o que é muito humano, a igreja vai falar, é imperfeito. Então isso se é imperfeito, é do diabo, é do cramunhão, é do coisa ruim, é do sete pele, é do mal, né? Mas entendendo que o mal, como a igreja coloca, só é possível num tipo de religiosidade que é monoteísta, que é bem versus mal. Quando a gente está falando dos deuses do Olimpo, enfim, né? Tô falando deuses do Olimpo porque eu tô me referindo especialmente ao Dionísio. A gente não tem essa dicotomia. O Hades, ele não é o diabo. Quando vocês viram lá no filme do Hércules, o desenho animado da Disney, o Hades não é o diabo, gente. O Hades é um deus, né? Um deus paterno, inclusive, assim como os Zeus, eles são irmãos, né? Então, tem toda uma imagética que a igreja se apropria, então, do pé de bode, se apropria do chifre, para trazer, para levar a essas pessoas recém-convertidas que esse Deus é o próprio mal, tá? Existem outras possibilidades, pensando iconograficamente, a própria questão do chifre, a gente pode se voltar para a mitologia celta, o deus, né, o Gamo-rei, enfim, a gente pode ir para essas outras construções desses seres ligados à natureza, que a igreja vai usar a imagem para associar ao diabo. E tem uma série de outras, que eu fiz o recorte aqui na mitologia greco-romana, na apropriação desses elementos para construir a imagem do capeta. Você conhece outras imagens que a igreja subverteu, desconstruiu e reconstruiu como sendo do mal? Comenta aí, me conta, deixa aí seu comentário. Quer trazer outras sugestões de outros vídeos possíveis para falar dessas construções de imagens e símbolos? Deixa aí que eu vou pensando nesse roteiro e a gente vai conversando, beleza? É isso. Evoé, Baco.